Muitos de vocês já faz um tempo têm me pedido para fazer um vídeo sobre o Detroit Pistons e aqui está. Eles são o melhor time da Conferência Leste e lideram desde o início da temporada. Eles tiveram ótimas sequências de vitórias e criaram uma situação interessante. Porque são bons, jovens e sempre especulados em trocas. Adicionando outra peça, vamos falar sobre isso antes. Quero explicar por que os Pistons têm se destacado este ano. Porque eu acho que houve uma tendência na off-season de que os Pistons ainda seriam bons, mas não necessariamente superariam as expectativas. Que eles iriam, talvez regredissem um pouco em relação ao que foi um ano surpreendente no ano passado, especialmente na segunda metade da temporada. Com a saída de Malik Beasley e outros jogadores da rotação, achei que a expectativa era que eles voltariam um pouco à realidade. Isso não aconteceu em Detroit. Eles são um time interessante e representaram uma pequena mudança. O que vimos nessa temporada na NBA, times focando mais em defesa e rebotes. Mesmo não sendo visto como um time ofensivo, o Houston tem um dos melhores ratings ofensivos da liga, e é justamente porque eles estão destruindo os times nos rebotes. É mais ou menos isso que está acontecendo com os Pistons. Eles estão entre os 10 melhores tanto no ataque quanto na defesa, e estão entre os 5 melhores em rating defensivo. Eles têm defesa forte, jogadores atléticos e versáteis no perímetro. Jalen Duren evoluiu muito na defesa. Eles estão pegando rebotes muito bem. A expectativa para os Pistons era que fossem um time forte, físico e defensivo. O que mudou para eles este ano foi o ataque, especialmente para um time que não está nem perto do topo da liga. Em termos de tentativas de 3 pontos e percentual de acerto de 3 pontos, isso simplesmente não importa por 2 motivos. Eles são muito bons nos rebotes e 2. Eles vão muito para a linha de lance livre e todo mundo na liga este ano está cobrando mais lances livres. Mas os Pistons são um dos melhores times de toda a liga em conseguir ir para a linha em tentativas gerais de lance livre. Isso impulsiona um ataque que às vezes tem dificuldades com espaçamento e não parece fluido. Não importa porque eles são tão físicos, tão fortes, eles têm Cade chegando à cesta o tempo todo. Eles têm Jalen Duren, que tem sido inacreditável, e eu acho que vai ser um All-Star este ano. Tudo isso fez dos Pistons não só um bom time este ano, mas o melhor da Conferência Leste. Sem contar as atuações decisivas de Cade Cunningham. Como mencionei antes, isso os coloca em uma posição interessante na construção do elenco. Como dissemos sobre todos os times, a Conferência Leste está bem aberta. Não acho que seja loucura pensar que os Pistons possam chegar às finais da NBA este ano. Vimos Indiana chegar lá no ano passado. Knicks e Cavs não impressionaram como esperado, apesar do consenso no início da temporada. Os 2 melhores times do leste este ano, os Celtics estão evoluindo, mas ainda há dúvidas sobre Jason Tatum. E os Pistons certamente podem olhar para si mesmos e dizer: "Ei, temos uma chance real aqui. Devemos tentar fazer alguma movimentação para tentar que isso aconteça?" Porém, alguns aspectos já deixam a formação do elenco estranha antes mesmo de considerar trocas. Isso porque, na off-season, eles não fecharam com Jalen Duren nem Jaden Ivey. Isso será importante em breve ao tratarmos das discussões de troca. Eles não assinaram extensão com nenhum desses caras e, obviamente, Jalen Duren garantiu muito dinheiro para si mesmo. Provavelmente ele terá o contrato máximo de novato ou algo bem próximo, pois tem sido incrível este ano. Detroit pode ter perdido valor por não renovar com ele na última off-season, ele seguirá no time, não trocaria Jalen Duren em nenhuma dessas conversas. Jaden Ivey é um caso interessante, pois você presumiria que haveria valor em uma troca. Um time trocaria por alguém sem contrato para o próximo ano, que será agente livre restrito. Tudo isso cria um cenário estranho e interessante para um Pistons claramente bom. Dito isso, vamos falar sobre as possibilidades de troca. Alguns jogadores vêm sendo associados a Detroit como possíveis alvos de troca para elevar o time de nível. O primeiro, e eu acho que o mais provável, ou pelo menos o que faz mais sentido do ponto de vista do elenco, é Lauri Markkanen, que tem jogado muito bem em Utah este ano. E tem havido alguns relatos e rumores de que talvez eles queiram construir o time em torno do Lauri, em vez de trocá-lo. Mas eu acho que está bem claro que vai ser difícil para eles conseguirem uma vaga no play-in este ano. O valor do Markkanen está altíssimo e ele faz muito do que os Pistons querem. Ele ainda tem bastante envergadura e atletismo, então eles conseguem manter a defesa, mas ele é realmente um ótimo arremessador. Nunca arremessou tantos 3 pontos como neste ano, o que adiciona mais uma ameaça ofensiva para eles. Sem Cade Cunningham, ofensivamente restam aos Pistons apenas alguns arremessadores e Jalen Duren. Não há muito em criação. Caris LeVert contribui ocasionalmente e alguns reservas apareceram este ano. Ter outra pessoa confiável como o Lauri Markkanen seria incrível, sem contar o espaçamento. Se fossem fazer essa troca, seria assim que começaria a negociação. Tobias Harris e Jaden Ivey estarão em todas as trocas que comentarmos aqui.
São esses dois, o Paul Reed, e 2 escolhas de primeira rodada. Se quiser mais escolhas, tudo bem. Isso vai depender do que o Detroit quiser, mas essa seria basicamente a construção da troca. O contrato do Tobias Harris, que está para expirar, é o principal que eles têm disponível. Jaden Ivey seria uma peça promissora para o Utah, além de possíveis escolhas futuras de primeira rodada. Detroit tem mais ativos para trocar, mas destaquei essa estrutura de troca por um motivo. Eu não acho isso. Existe um cenário este ano em que Detroit faz uma movimentação com uma troca por uma estrela, e essa troca envolve ou Ron Holland ou Azar Thompson. Se você quiser me dizer que a Isaiah Stewart está no negócio, tudo bem. Se você quiser me dizer que Jaden Ivey está no negócio, tudo bem, se você quiser me dizer. Eles trocam 4 escolhas de primeira rodada e outras, mas acho mais provável isso do que trocarem Ron Holland ou Azar Thompson. Jalen Duren e Kate Cunningham também não entram nessas discussões, por isso mostrei a estrutura da troca. Funciona financeiramente, pode adicionar mais opções, mas se eu fosse Detroit, acho que é isso que fariam ou não. Não creio que esses jovens estejam disponíveis. Isso basta pelo Lowry Marketing? Eu diria que provavelmente não, a menos que eles estejam dispostos a dar literalmente todas as escolhas e todas as trocas. E se eu fosse Detroit? Prefiro deixar meu time crescer com esses jovens e manter minhas escolhas, em vez de arriscar tudo. Mesmo para alguém que está jogando tão bem quanto Lauri Markkanen. Mas você meio que tem que avaliar isso se você é Detroit em termos do que fazer. Temos chance de ir às finais este ano? Se sim, vale a pena essa movimentação? Um dos outros nomes que tem sido constantemente ligado a Detroit, e sobre o qual falamos há pouco tempo, é Anthony Davis. Não gosto da ideia de Anthony Davis em Detroit e não vejo como isso ajudaria o time. Eles já são ótimos em rebotes e defesa. Gosto muito do Jalen Duren. Eu realmente não entendo nenhum motivo para adicionar Anthony Davis a esse grupo. Seriam Tobias Harris, Isaiah Stewart, Jaden Ivey, Mark Sasser e uma escolha de primeira rodada top 5 protegida de Detroit. Para que os Mavs possam conseguir algum tipo de valor? Como já falamos no passado, é incrivelmente difícil chegar a um consenso sobre qual é o valor de troca do Anthony Davis, e o Anthony Davis é realmente muito bom. Mas aí você põe ele no garrafão com o Jalen Duren, já que ambos precisam ser titulares. Como isso funciona? Não sei. Acho que o Isaiah Stewart teria que ser incluído na troca, já que os Pistons ficariam com muitos pivôs ao adicionar o Anthony Davis. Mas então, por que os Mavs precisam do Isaiah Stewart? Já tem vários pivôs, como disse antes. Eu não acho que o encaixe do Anthony Davis em Detroit seja nada fácil, mas como uma possível jogada para colocar o time em outro patamar, eu acho que o Anthony Davis precisa ser mencionado agora. O último cara que eu acho que o pessoal vai querer mencionar aqui é o Giannis indo para Detroit por um pacote de troca parecido. Sobre o que conversamos até aqui, e se Giannis quisesse ir para Detroit e os Pistons topassem trocá-lo. Nesse caso, eu veria Detroit disposto a incluir Ron Holland, Sark Thompson ou outro no negócio. Você vai ter que fazer isso, é o Giannis. Sem esses dois, você não tem ativos para essa troca. Então seria Tobias Harris, Isaiah Stewart, Jaden Ivey, Ron Holland e todas as escolhas e trocas de picks que você quiser colocar na negociação em troca. Pelo Giannis e para o Detroit, essa seria a jogada máxima de all-in e eu acho que faria deles os favoritos na Conferência Leste. 2 problemas. Giannis realmente quer ir para Detroit? Parece que a preferência dele vai pesar bastante aqui e essa preferência parece estar direcionada diretamente para ir para o Knicks. Embora essa seja uma troca difícil de realmente acontecer, o outro problema, claro, é se Detroit realmente quer fazer esse tipo de aposta total indo atrás do Giannis. Pra mim agora, se eu fosse Detroit, eu perguntaria sobre o Lauri Markkanen. Eu verificaria o valor exigido em troca. E, sinceramente, eu não me preocuparia com essa questão do Anthony Davis e meio que também não me preocuparia com a questão do Giannis. A menos que por algum motivo ele realmente queira ir pra lá. E é uma situação em que você pode conseguir o Giannis não por um valor menor do que todo mundo, mas por algo próximo de um valor normal, onde você não precisa pagar a mais pelo Giannis. Acho que esse tem sido o resultado mais realista em toda a temporada. Seria uma troca pelo Lauri Markkanen em que você não precisa abrir mão do Ron Holland, não precisa abrir mão do Ausar Thompson, não precisa abrir mão 8 escolhas de primeira rodada, alguns contratos, Jaden Ivey, e escolhas permitem adicionar Lauri Markkanen e ainda manter flexibilidade futura. Acho que esse é o melhor cenário. Mas se eu sou Detroit, não precisa fazer nada. Seu time já é um dos melhores times da Conferência Leste, ou um dos melhores times da Liga, e certamente o melhor time da Conferência Leste até agora nesta temporada. E pra mim, eu preferiria apenas deixar os jovens crescerem, especialmente se você está olhando para a Conferência Oeste e pensando, ok, mesmo que agora Detroit seja o favorito para chegar às finais pela Conferência Leste, o que eu não tenho certeza se é realmente o caso, embora, obviamente, pelo recorde seja, mesmo que esse seja o caso.
Eles não são melhores que Houston, não são melhores que Denver e definitivamente não são melhores que Oklahoma City. Então, chegar às finais obviamente seria ótimo para esse time jovem. Mas você quer fazer esse tipo de aposta total agora ou prefere esperar um pouco para ver se a situação de Oklahoma City talvez piore? Jokic envelhecer e o time dos Rockets dar uma caída? Essas são as perguntas que times em situação semelhante à dos Pistons agora vão se fazer. Os Pistons têm sido divertidos nesta temporada e será interessante acompanhar suas decisões para o restante do elenco.